Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma preparação de pele super bacana pra gente fazer uma pele com contorno, iluminação e cobrir todas as manchinhas. Meu rosto já tá lavado, agora eu vou hidratá-lo, então eu vou aplicar o hidratante. Como eu vou fazer uma make pro dia, eu tô passando o hidratante do dia. Uma gotinha é o suficiente, que a gente consegue espalhar no rosto todo. Ele brilha um pouquinho por conta do protetor solar. Depois a pele absorve e aí fica só hidratada. Depois disso eu vou aplicar o creme da região dos olhos. Uma gotinha também é o suficiente. Eu vou fazer assim, ó, para poder dividir. E vou aplicar nessa região dos olhos. Esse creme, ele vai reduzir linhas de expressão dessa área, vai me ajudar a reduzir as minhas olheiras e as bolsinhas dessa região. Então, eu vou fazer uma leve massagenzinha e deixar a pele absorver. Depois disso, como eu quero que a minha maquiagem dure por mais tempo, eu vou aplicar primer facial. Com o primer, a minha maquiagem ela vai durar, ó, eu coloco essa quantidade mais ou menos. Uma quantidade bem generosa. Com o primer, a minha maquiagem vai durar em média de 12 horas. Então, eu vou matificar toda a minha pele com o primer. O primer ele vai fechar os poros. Então, mesmo que eu comece a suar, meus poros não vão ficar aparecendo. Eu sempre desço um pouquinho pro pescoço, tá? Não vai ficar aparecendo na maquiagem. Agora é só esperar secar pra gente vir com a aplicação da base. Esse que eu vou aplicar é o pêssego. Não há necessidade de você colocar muito produto nessa região, por conta para quem tem pele madura ou para quem tem muita linha de expressão, se eu colocar muito produto vai acumular. Então a gente pode fazer um triângulozinho aqui, eu coloquei, tirei o excesso, né? Deixei o excesso aqui e só o que tá no pincel que eu vou espalhar. Eu vou fazer o triângulozinho porque é melhor pra gente espalhar nessa região. Colocar um pouquinho aqui no nariz. E aí, você pode vir com a esponjinha ou com o seu pincel de base. O que fica melhor pra ti. Eu vou usar aqui o pincel, sempre com leves batidinhas. Porque aqui eu quero depositar o corretivo. Eu vou trazer um pouquinho aqui pra pálpebra, para neutralizar todo o fundo escuro que tiver nessa região. Então, quando você começar a se maquiar, primeiro você vai preparar a pele, lava, hidrata, passa o primer. Depois você já vai vir com o corretivo. Para quem tem o yellow, vai fazer a mesma coisa, tá bom? Pronto. Já depositei todo o corretivo. Agora, eu vou vir com a minha base. A base que eu vou usar é a Timewise 3D, que é essa nova aqui. A minha cor é a bege W160. Para quem tem a antiga, essa nova é a que corresponde a bege 5. Tem tanto a W160 como a W180. Vou colocar essa quantidade que eu vou passar em uma lateral do rosto. Aí aqui eu posso ir com leves batidinhas em cima do corretivo, porque eu não quero tirar o meu corretivo. E aqui eu posso arrastar.
Sempre eu vou trazer aqui pra essa região, pra quem te vê de lado, não achar que você tá de máscara. O contorno pode ser o contorno molhado ou contorno seco. Molhado a gente pode fazer com base, um tom mais escuro, né? 1 ou 2 tons mais escuro, ou a gente pode fazer com pó. Ou também pode fazer com corretivo. Eu costumo fazer com corretivo. Esse aqui é o Light Bronze, que é o que eu vou aplicar na região. Ó, como já vem com aplicador, eu prefiro ficar mais prático, mais fácil. Eu vou aplicar aqui, ó. Aqui a gente quer o efeito do nariz mais fininho, né? Vamos fazer aí um nariz mais fininho. Não tenha medo, tá bom? Depois que você começar a fazer, você vai se acostumar. Tem gente que não faz porque acha que fica estranho, não gosta, mas é por falta de costume mesmo. Depois que você começa a fazer, se acostuma, aí fica legal. Eu apliquei o corretivo nessa região e vou bater. Sempre com leves batidinhas. Aí agora eu vou passar... Esse aqui é o Light Beige, que é um tom mais claro. Eu vou passar ele aqui, ó, no meio, que eu quero iluminar. Vou também passar um pouquinho aqui, não muito, tá? Só um pouquinho. Pra iluminar essa área dos olhos. Porque o corretivo pra neutralizar já tá embaixo, tá? Aqui é só pra iluminar. Para dar aquele efeito glow. Vou usar esse outro ladinho aqui da esponjinha. A esponja molhada, ela é melhor de aplicação, tá? Aqui a minha tá seca, dá pra usar. Só que fica melhor a molhada. Vou dando leves batidinhas aqui. Para quem não tem a esponjinha, pode fazer com pincel. Quem não tem esponjinha nem pincel, dá pra fazer com o dedo? Dá. Aí é só você com o dedo e dando leves batidinhas, tá bom? Até você tirar toda a marcação do produto. O ideal é sempre bater e dando uma esfumadinha. Vai colocando o dedo um pouquinho pro lado, pro outro. Pra não ficar marcado. Agora, a gente vai aplicar blush. Aí o pincel, ó, tô até com pó. O pincel a gente vai usar esse aqui, ó, achatadinho. Eu vou aplicar este blush aqui, ó. Golden Copper. Eu gosto muito dele, ele dá um efeito bronzeada. Vou tirar só o excesso. Vou aplicar aqui, ó. 2 dedinhos do nariz, daqui pra cá, que é a maçã do rosto. Não aplico muito, porque a gente não quer ficar parecendo a Chapeuzinho Vermelha.
Vou esfumar. Sempre vai ser em cima desse ossinho, tá? Em direção pra cá. Agora eu vou aplicar do outro lado. Eu gosto muito desse blush. Eu uso ele há anos. Porque ele dá um efeito iluminado, um efeito bronzeada. E nunca sai da moda. Ok. Aí agora eu vou aplicar o meu contorno seco. Que é o quê? Vocês viram que eu ainda não fiz o contorno, só fiz o nariz, né? Ainda não fiz essa região. Essa região eu prefiro fazer com pó, mas aí é da sua preferência. O pó, eu vou usar esse aqui, ó, que é o Bronze 1. E depois eu vou aplicar esse, que é o pó bronzeador. Esse tem um pouquinho de glitter. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, acho que dá pra ver, né? Ó, tá todo cheio de manchinhas. Ele quebrou de vários pedaços. O que eu fiz? A receitinha pra colar o pó. A mesma coisa aconteceu com o meu iluminador. Eu terminei de quebrar ele numa bandejinha, misturei álcool em gel, dei uma massaginha nele, fiz tipo uma massinha e coloquei de volta no recipiente dele. Tirei o excesso, pode tirar com papel, com algodão, com guardanapo, papel higiênico, enfim. Você tira o excesso do álcool e deixa secar. Quando secar, ele volta pra caixinha e fica certinho. E aí você acaba não perdendo, né? Quantas vezes cai no chão e a gente perde? Já perdi muito. Ó, e fica normal. Aqui, vou fazer o contorno aqui embaixo, ó, na linha de baixo do blush. O que que eu quero? Eu quero diminuir essa região. E aí eu venho aqui, ó, na lateral. Vou fazer aqui na testa, pra poder diminuir também. O contorno, pra dar a impressão, né, de diminuir a testa, diminuir... Fazer o Czinho aqui, ó. Esse truque eu aprendi com a Milis. Czinho aqui. Tem que ser sempre com um pó mais escuro que o seu tom de pele, tá? Eu uso bege 2 no pó. Então, eu faço o contorno com bronze. Senão, não daria o efeito. Aí, eu posso aplicar um pouquinho aqui também. Onde eu já apliquei o meu corretivo. Aí, eu uso essa pontinha aqui, ó. Tiro o excesso. E aí, eu vou passar pouquinho, tá? Não precisa ser muito, do meu bronzeador, do pó bronzeador que eu havia dito. Que eu ia usar um pouquinho também. Que ele dá um efeito mais iluminado, um efeito glow. Ótimo. Agora, eu vou pegar o meu pincel de pó, que é esse gordinho, e vou dar uma esfumadinha, só pra tirar qualquer marcação que possa ter ficado. Agora, eu vou dar uma selada na minha pele. Pra selar, eu vou usar o pó translúcido, que é esse branquinho. Como eu fiz contorno molhado, eu tenho que selar. Então, eu vou aplicar aqui, ó, o pó translúcido, pra selar essa parte aqui que a gente já fez o contorno.
Não tem problema você passar depois que já passou os outros pós, porque esse é o transparente, tá? É o pó branco, o translúcido. Tem que passar ele depois que você aplicou os outros pós. Então, depois que você aplicou o contorno, aplicou o blush, aí você passa o translúcido pra selar por último. Porque senão não vai durar, não vai pegar. Ótimo. Passei. Selei a minha pele, né? Nude Passione. É um nude perfeito. Também está na minha coleção de prediletos. Aqui, na boca a gente faz um xizinho. Ótimo. Agora, que eu havia me esquecido, mas não menos importante que isso, passar um iluminadorzinho, né? Ai, adoro um iluminador. Passar um pouquinho aqui também. Agora vamos fazer um contorno na sobrancelha. Tá meio sem ordem, né? Essa maquiagem. Todo mundo começa se maquiando pela sobrancelha. A minha eu deixei por último. Não faz mal. A sombra, eu vou usar essa aqui, ó. A Expresso. Ela é sombra da sobrancelha mesmo. Ou a gente pode usar também o lápis brunete. Vou usar a sombra. Aqui, eu tenho uma falha aqui, ó. Bem nessa região aqui, ó, da sobrancelha, tá vendo? É falhadinha. Então, eu vou começar... Eu sempre começo por aqui. Porque eu quero preencher pra gente ter uma sobrancelha natural também, né, gente? Pra não ficar aquela sobrancelha dark. Tem pessoas que dão aquela exagerada de leve. E aí fica duas... Fica estranho, né? Quando é muito amiga, assim, a gente fala, né? Quando não é muito amiga, a gente fica com vergonha de dar uns toques, né? Aí a gente começa a falar de maquiagem e tal, e aí a gente tenta chegar no assunto. Ó, pra gente delinear a sobrancelha, a gente sempre começa pela região de baixo. A gente marca aqui, ó, não muito do começo e acompanha o pelo natural. E a intenção da sombra é preencher. E aqui em cima a mesma coisa. Não faz muito no começo. Aí aqui, com o restinho que sobrou do próprio pincel, você só dá uma pintadinha. Pra ficar bem natural. Depois você só tira o excesso. Dá uma esfumada com o próprio pincel. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Eu não começo do comecinho da sobrancelha, tá? A sobrancelha tem que ser bem natural. Em cima eu vou seguir aqui, fiz o topo, vou descer. Minha sobrancelha, fui eu mesmo que dei uma limpadinha, né? Tirei o excesso. Ela não cresce muito, então ela se preserva do desenho natural dela. Tenho essa sorte.
ótimo. Depois a gente dá uma iluminadinha aqui. Não vou fazer sombra hoje, tá? É uma maquiagem... Posso usar ela no dia, durante o dia. Ou então quero fazer uma make, eu tô suando, ó. Quero fazer uma make mais leve, né? Posso fazer assim. Ah, eu quero fazer com contorno. Feito. Quero sem contorno. Aí você não esquece de passar um blush, um iluminadorzinho, né? Fica legal. Agora, pra gente finalizar, Rimmel Lash Intense. Alonga e dá volume. Eu vou pegar aqui uma camada, uma vez, né? E vou aplicar. Toda vez que eu for passar rímel, eu dou uma levantadinha no rosto pra não pegar aqui. Porque se tu passa assim, ó, tu vai borrar aqui todinho. Dá uma levantadinha e passa zigue-zague pra alongar, né? Pra depositar o produto. Ele alonga e dá volume. Então, a gente vai fazendo em formato de zigue-zague e vai depositando o produto nos cílios. Se você quiser super volume, ele não acumula. Então, você pode aplicar 2, 3 vezes um em cima do outro, que ele vai alongando, tá? Ó, sempre com o produto que já tá no próprio pincel, não precisa, não há necessidade de pegar mais. Ó, uma camada que eu passei, tá vendo? Já dá uma super diferença, né? Olha aqui, ó, eu vou vir dando zigue-zague também pra alongar ainda mais. Nem toda maquiagem a gente precisa necessariamente passar sombra. Eu posso fazer uma pele bem bonita, passar um batom bonito, uns cílios com rímel top desse, já tá montada, né? Não fica demais. Pronto. Aí agora eu vou passar, vou pegar mais um pouquinho de produto pra passar no outro olho. Tiro o excesso. E a mesma coisa. Vou fazendo zigue-zague. Sujou, que eu já vi que sujou, não tem problema. Depois a gente pega o pincel da base e passa, que ele tira, tá? Não há necessidade de você tirar ou pegar um demaquilante ou alguma coisa pra limpar nada que suja na maquiagem depois que a maquiagem tá feita. Porque senão você acabou com o seu trabalho. Depois que a maquiagem tá feita, limpa com a própria maquiagem. Pega o pincel aqui, ó. Pronto. Ótimo. Prontinho. Pele feita. E essa é a make, preparação de pele. A gente fez contorno, iluminação. Hoje nós não fizemos sombra, mas a gente passou aí rímel, cuidou, né? Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau!